E hoje, pessoal, é aniversário do município de Jaqueira, lá na Zona da Mata. São 30 anos dessa que é uma das cidades mais jovens do estado. Então, a nossa equipe foi até lá e conversou com os moradores antigos que acompanharam bem de perto o nascimento do município. Veja na reportagem de Lohana Nunes e Adelson Siqueira. Seu José e seu Armando são irmãos e carregam com orgulho o mérito pela emancipação de Jaqueira. Os dois já foram prefeitos do município de Maraial, antiga sede do então distrito de Jaqueira, e sempre com o desejo de desenvolver a comunidade que nasceram. E a gente via necessidade pelo descaso dos prefeitos que passaram por Maraial em relação a Jaqueira. Então, um grupo de amigos aqui, nós nos reunimos e resolvemos tentar Jaqueira ser independente. Nisso eu fui eleito prefeito de Maraial e aí começamos o trabalho árduo. Começamos a trazer as coisas para aqui, melhorar a vida do povo, quero dizer assim, e melhorar a situação de Jaqueira. E graças a Deus, pelo amor meu, de Demo, de Fernando e da população de Jaqueira, nós conseguimos a emancipação. E hoje a gente vê o fruto desse trabalho. O ano era 1995. O distrito era forte na agricultura da cana-de-açúcar e possuía até usina. Para conseguir essa emancipação, 2 leis precisaram ser modificadas. E os problemas que nós encontramos em Jaqueira para fazer a emancipação não foi nem problema estrutural, pois Armando, quando foi prefeito em 76, já começou a preparar Jaqueira, fazer a infraestrutura para Jaqueira ser cidade. Então, quando chegou a época de nós emanciparmos Jaqueira, existia 2 impedimentos. A população só era 8 mil habitantes, precisava de 10. E a outra é que existia uma lei estadual que o distrito, para se emancipar, teria que ter 10 quilômetros de distância da sede do distrito para a sede do município. E aqui só tinha 6. Então houve um movimento muito grande dos amigos com deputados e foi mudado da Assembleia Legislativa para 5 quilômetros. Agradecemos isso ao deputado Carlos Rabelo, que inclusive foi o autor da Lei de Emancipação Política de Jaqueira. E quanto ao problema de habitantes, nós fizemos uma lei no município aumentando a extensão territorial de Jaqueira, já que Maraial era o 2º maior município da Mata Sul de Pernambuco. Antes mesmo de se tornar município, Jaqueira já levava esse nome por causa dessa árvore centenária no coração da cidade e que era ponto de encontro de seus moradores. Com o passar do tempo e toda a luta política, a emancipação chegou. E no dia da emancipação, 29 de setembro de 1995, outra jaqueira foi plantada, aquela ali, representando um novo tempo para o município. Depois desse processo, o desafio foi empoderar o município que não era conhecido. Conseguir fazer com que Jaqueira se tornasse conhecida no estadual, no Brasil, porque tinha que frequentar secretarias, frequentar ministérios, ir atrás de deputados, enfim, fazer com que Jaqueira de fato se tornasse emancipada. Além da nossa lei, mas emancipada assim no conhecimento geral de que Jaqueira de fato existia. Seu Paulo, de 75 anos, também é parte dessa história e nos contou que ainda na juventude convivia com a rixa entre os moradores do distrito e da sede. Por esse motivo, apoiou a emancipação na fase adulta, já como professor municipal. Desde pequeno, quando nós éramos crianças, havia essa rixa entre Jaqueira e Maraial. Nós, porque achávamos que quem deveria ser a cidade era Jaqueira e Maraial, seu distrito. E eles, sem quererem entregar esse direito para nós. Chegou ao ponto
de haver rixa, brigas históricas entre grupos de Jaqueira com Maraial que marcavam encontro dentro dos partidos de cana. Mas o bonito daquela época era que era briga de tapa, não é? Ninguém ofendia ninguém, só o olho marcado, o olho roxo, e cada um ia para o seu lado. Olha, eu conheci minha cidade aos 17 anos e 6 meses, porque eu fui acompanhado do meu pai fazer o alistamento militar, porque eu tinha medo de chegar em Maraial e apanhar. Aí, Então você só chegou a visitar Maraial com quase 18 anos. quase 18 anos, e porque era obrigatório o alistamento militar, senão até hoje eu não sabia onde era Maraial. Seu Paulo, com todo o seu conhecimento histórico, ainda leciona, pois não quis se aposentar. Ele, inclusive, foi professor na primeira escola da cidade. E Jaqueira carrega não só a história do seu município, da região, do estado, mas também a do Brasil. Nesse prédio que nós encontramos, que foi a primeira escola do município, também se consolidou na época do Brasil Colônia, a primeira colônia militar, que recebeu a visita de Princesa Isabel, que pernoitou aqui na fuga de revolucionários cangaceiros liderados por Vicente de Paula. A gente também foi conhecer a mulher mais velha de Jaqueira, Dona Zefa Pellegrino, de 103 anos, e que carrega em seu coração as histórias da cidade. Quem conversou com a gente foi a neta dela, que inclusive é a atual e primeira prefeita da cidade. Para mim era uma alegria escutar minha avó, porque ela dizia que Jaqueira começou com 2 ruas, né, e conversava como ela conheceu meu avô, que eram os italianos que tinham chegado e transformado Jaqueira, que se tornaram os comerciantes. E Jaqueira só era o centro e a Rua do Quadro, né, onde tem lá o Pé de Jaca, onde se iniciou toda a história do nosso município. Em 95 foi onde houve o plebiscito, não pude votar, porque ainda era muito jovem, mas aí faço parte desde a infância da história, né, de como Jaqueira se começou uma vila e hoje se tornando a prefeita e dando aí os 30 anos da nossa cidade, nessa cidade linda, cidade acolhedora, que eu digo que é um cantinho de Pernambuco, e ainda mais o privilégio de ter minha avó nesses 103 anos, mesmo que ainda ela esqueça um pouco, mas ela ainda vivencia muito a história do passado. Que demais, né? Parabéns para todo mundo em Jaqueira. E o AB1 dessa segunda-feira termina agora, mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui no seu AB1. Valeu, pessoal. Até lá.